Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar a condução com geração de energia. Então, pessoal, agora na nossa equação da condução, o nosso termo de geração de energia ele não vai ser simplificado, ele vai permanecer. Só que nós vamos considerar esse termo de geração de energia constante. Então, nós vamos ver como que vai ficar o nosso perfil de concentração quando eu tiver um termo de geração de energia. Pessoal, então só para a gente relembrar o que é geração de energia térmica, né? Então, o termo de geração no balanço, se a gente relembrar, né, a equação do balanço, então a taxa de energia acumulada é igual à taxa de energia que entra mais a taxa de energia gerada menos a taxa de energia que sai, né? Então, aqui nós temos o nosso termo de geração de energia, né? No nosso balanço. Pessoal, então lembrando que assim como o termo de acúmulo, o termo de geração, ele é um termo volumétrico, né? Então, portanto, ele é proporcional a um volume, né? Enquanto os termos de entrada e saída são fenômenos de superfície. Então, a geração de energia vai acontecer no interior do volume de controle. Ele não acontece na superfície, na fronteira do volume de controle. Ele acontece dentro, no interior do volume de controle. Portanto, ele não se aplica ao conceito da resistência térmica. Então, se a gente pegar a equação da resistência, então resistência igual a força motriz dividido pela taxa, ele não considera uma geração de energia. Então, eu não posso aplicar o método das resistências quando eu tiver geração de energia. Bom, então, quando eu vou gerar energia no meu volume de controle? Então, nós vamos considerar a geração de energia térmica quando houver conversão de outra forma de energia em energia térmica. Certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma reação química e essa reação química provoca o aquecimento do meu sistema, certo? Então, eu estou gerando calor, né? Eu vou sentir o calor ali, né? O aumento de temperatura. Então, eu estou transformando energia química em energia térmica, né? Um outro exemplo de geração de energia, pessoal, por exemplo, isso é muito comum, a gente já até trabalhou com algumas coisas nesse sentido durante os exercícios, das listas de exercícios. Então, é a conversão de energia elétrica e energia térmica. Esse é um caso de maior aplicação dentro da nossa disciplina. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma resistência provocando, gerando calor, né? Uma resistência elétrica que está aquecendo, portanto, ela está gerando calor. Então, o meu termo de geração de energia, pessoal, a minha taxa de energia gerada vai ser a corrente ao quadrado vezes a resistência elétrica, né? Então, portanto, para eu achar o meu termo de geração, o Q3', que é o que aparece lá na equação da condução de calor, é a taxa de energia dividido pelo volume do volume de controle. Então, se a minha taxa de energia elétrica é corrente ao quadrado vezes resistência, então se eu dividir pelo volume do volume de controle, eu vou ter esse termo de geração de energia, então, que está sendo convertido de energia elétrica em energia térmica, né? Geralmente, pessoal, o que a gente vai perceber nos nossos exercícios de aplicação é que nós vamos ter um valor conhecido, tá? Em watt por metro cúbico, por exemplo, de geração de energia, certo? Então, vamos começar aqui estudando um problema, pessoal, em que eu tenho uma parede e eu coloquei o meu eixo coordenado, então, a direção X, no centro dessa parede,
certo? Então, no centro eu tenho o meu x0. Do lado direito, até atingir a superfície, essa distância é mais L, e, portanto, do lado esquerdo, essa distância, essa espessura é menos L, certo? Aqui dentro do meu volume de controle, eu tenho uma geração de energia. Então, essa figura vem do Improper, ele usa geração de energia com esse pontinho aqui em cima. Então, isso aqui é o nosso Q, 3 linhas, certo? E ele me diz que as temperaturas na superfície em menos L é TS1 e a temperatura na superfície mais L é TS2. O que a gente pode perceber por essa linha vermelha aqui, que é o nosso perfil de temperatura com relação a X, é que TS1 é maior que TS2, certo? Então, por essa linha que a gente consegue perceber esta variação. Externo a essas superfícies dessa parede, eu posso ter um fluido escoando, né? Aqui do lado esquerdo, o fluido está escoando com uma temperatura T infinito 1 e um coeficiente convectivo H1. E do outro lado, um outro fluido, um fluido frio, escoando com T infinito 2, caracterizado com coeficiente convectivo 2, certo? Então, esse é o nosso problema. Nós queremos encontrar a equação para T função de x, que é a equação que descreve o nosso perfil de temperatura, certo? Perfil de T. Então, vamos ver algumas hipóteses que nós vamos considerar nesse problema. Primeiro, estado estacionário. Então, ainda não há variação de temperatura com o tempo. Nós vamos considerar ainda o fluxo unidirecional, então, em x, né? Nós conseguimos perceber essa variação aqui, de fluxo, né? Na direção x aqui. Deixa eu... fluxo são duas linhas, certo? As propriedades físicas vão ser constantes, portanto, a nossa condutividade térmica desse material vai ser constante, então ele vai ter uma condutividade térmica K. Eu tenho, então, uma geração de energia, então, geração interna de calor uniforme, ou seja, constante, certo? Então, ela é constante, não está variando com x nem com o tempo, ela é constante. E como é uma parede, nós vamos considerar, então, coordenadas cartesianas. E vamos começar pegando a equação da condução em coordenadas cartesianas. Então, qual é o perfil de temperatura? É isso que nós queremos saber. Então, aqui eu peguei a minha equação em coordenadas cartesianas. Em termos da difusividade térmica, então aqui tem o alfa, né? Só para a gente trabalhar com todas as equações ali e ver que a gente pode usar qualquer uma delas, partir de qualquer uma delas, desde que a gente escolha a coordenada correta do problema, certo? E agora, então, vamos simplificar esta equação. Então, pela hipótese 1, é estado estacionário, o primeiro termo vai ser zero, não tenho variação da temperatura com o tempo. Pela hipótese 2 de fluxo unidirecional em x, então eu não tenho variação da temperatura com y e não tenho variação da temperatura com z. Mas tenho variação da temperatura com x, certo? E eu tenho um termo de geração de energia. Então, ele é válido, ele é constante, então esse último termo aqui, ele vai permanecer. Então, o que sobrou dessa simplificação é a derivada segunda da temperatura com relação a x, mais Q3' dividido por K, que eu vou passar para o outro lado, então ficando desse formato, derivada segunda da temperatura com relação a x igual a menos Q3' dividido por K. Pessoal, então, para tirar essa derivada, nós precisamos integrar esta equação duas vezes, né? Então, separei as duas derivadas aqui.
passei o dx multiplicando para o outro lado e vou integrar, então, os dois lados dessa equação, certo? Então, integral da derivada vai ser tudo que está aqui dentro, então, dt dx. Do outro lado, o menos Q3' é constante, então, pelas hipóteses de propriedades físicas constantes e geração de energia uniforme, né? Então, eu posso tirar de dentro da integral. Então, a integral de dx é o próprio x. Então, menos Q3' sobre K vezes x, mais uma constante que veio das nossas integrais indefinidas. Pessoal, vamos passar o dx multiplicando os dois termos do lado outro lado da equação novamente e integrar esta equação novamente. Então, o integral de dt é o próprio t. Integral de menos Q3' x dx, então, o termo constante a gente pode tirar de dentro da integral. Integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Constante C1 eu posso tirar de dentro da integral. Integral de dx é o próprio x, então, mais C1x. Mais C2, que é a constante resultante dessa segunda fase, dessa segunda integral. Então, o nosso perfil de temperatura com relação a x, ele vai ter essa carinha aqui, menos Q3' sobre K, x ao quadrado sobre 2, mais C1x, mais C2. Então, percebam, pessoal, que fica bem diferente do que nós fizemos lá para a placa plana sem geração de energia, né? Então, agora, nós precisamos achar as constantes C1 e C2. Para isso, nós vamos precisar aplicar as nossas condições de contorno. Então, vamos escrever as nossas condições de contorno. Então, a condição de contorno 1, então, vejam bem a diferença de eu ter colocado lá na minha placa o meu eixo coordenado no centro, pessoal. Então, o meu x está nessa direção, essa superfície é mais L e essa superfície é menos L, certo? Então, o meu volume de controle é toda essa parede. Então, o meu x, ele vai de menos L até mais L, certo? Eu ainda não disse que as temperaturas da superfície são iguais, então eu não posso considerar do meio da parede, considerar só até x igual a 0 a x igual a L nas minhas condições de contorno, certo? Porque aqui não é o contorno, não é uma fronteira do meu volume de controle. Meu volume de controle está aqui em menos L. Então, a condição de contorno 1 vai ser, quando x for igual a menos L, então a temperatura em menos L, nós dissemos que aqui era TS1. E quando x é igual a L, mais L, a temperatura da superfície é TS2. Isso é o que estava lá na nossa figurinha. Então, nós vamos aplicar essas condições de contorno aqui, lá na nossa equação 1, que é a equação do perfil, certo? Então, aplicando a condição de contorno 1, sempre que na equação 1 aparecer x, eu vou substituir por menos L, e onde aparecer tx, eu vou substituir por TS1, certo? Então, eu vou escrever aqui a equação do perfil, só para a gente não se perder. Então, Tx era menos o Q3' sobre K, x ao quadrado sobre 2, mais C1x mais C2, né? Essa aqui era, só relembrando, a nossa equaçãozinha 1. Isso, perfeito. Então, onde tiver x, eu vou substituir por menos L, tá aqui, onde tá x, menos L. Aqui no termo multiplicado por C1 também tem o x, então menos L. E onde tem Tx, eu vou substituir por TS1. TS1, certo?
Então, só rearranjando essa equação aqui, eu vou isolar C2 e reescrevi, né? Então, passei todos esses termos aqui para o outro lado da minha equação. Então, percebam, né, que menos L ao quadrado vai dar L positivo. Então, esse termo vai para o outro lado positivo. E menos L vezes C1 vai ficar menos C1L. Então, ele vai para o outro lado positivo também. Muito bem, pessoal. Então, aplicando a condição de contorno 2, onde tiver x, eu vou substituir por L e tx por ts2. Então, aqui onde tinha x ao quadrado, ficou L ao quadrado. Onde tinha C1x, ficou C1L. E onde tinha tx, ts2. Pessoal, aqui eu nem vou isolar o C2, tá? Eu vou chamar direto essa equação de 3. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a minha equação 2, que eu já isolei o C2 lá anteriormente, e vou substituir ela aqui e vou achar C1. Então, substituindo a equação 2 na equação 3, então a equação 2 é a que eu isolei C2, então só vou escrever ela aqui para a gente relembrar da carinha dela. Era TS1 mais Q3 linhas, L ao quadrado, 2K, mais C1L. Essa era a nossa equação 2. Então, substituindo na equação 3, lá onde a gente tinha C2, né? Então, aqui eu tinha mais C2, ficou TS1, Q3 linhas, L ao quadrado, 2K, mais C1L. Bom, eu posso trabalhar com essa equaçãozinha aqui, cortar, né? Esses termos aqui são iguais, então um tá negativo, o outro tá positivo, então eu posso cortar. Só trabalhando com essa equação, então finalmente eu acho a minha constante 1, que vai ser TS2 menos TS1 dividido por 2L. Bom, pessoal, para achar a constante 2, ou eu posso substituir... bom, eu só isolei lá C2, né? Então, eu vou substituir essa equação 4C1 aqui na equação 2. Então, C2 é TS1, Q3 linhas L ao quadrado por 2K, mais C1, C1L, né? Então, aqui eu tinha esse L do C1 vezes esse L aqui, cortei, né? Ficou só no final TS2 menos TS1 dividido por 2, certo? Então, só rearranjando aqui, então percebam que aqui eu tenho TS1 inteiro, e nesse termo eu tenho menos TS1 dividido por 2. Então, vai sobrar mais TS1. Por isso que aqui nesse termo ficou TS2, meio de TS2 mais meio de TS1, certo? Então, também achei a minha constante 2. Então, para trabalhar, para terminar o perfil de temperatura, nós vamos substituir a equação 4 e a equação 5 lá na nossa equação 1. Então, tá lá, eu vou escrever a nossa equaçãozinha 1 aqui só para a gente não se perder. A nossa equaçãozinha 1, só para confirmar, né? Era Tx é igual a menos que 3 linhas x ao quadrado dividido por 2k mais C1x mais C2. Então, eu vou substituir o C1 aqui e o C2 aqui, certo? Ficou dessa forma aqui a nossa equação. Então, cuidado, pessoal, atenção com uma coisa aqui, que ó, x é a minha incógnita, certo? E L é aquela minha espessura lá, metade da espessura da parede, né? Então, a incógnita é o x e não o L. O L é conhecido, tá, pessoal? Então, eu vou calcular a minha temperatura em qualquer ponto x. Então, não pode sumir com a incógnita aqui no perfil de temperatura,
certo? Então, só trabalhando essa equaçãozinha, então aqui também eu tenho a minha incógnita x, né, pessoal? Então, só trabalhando com essa nosso perfil, então eu coloquei em evidência aqui, ó, que 3 linhas L ao quadrado por 2K, então uni esse termo com esse termo aqui, então ficou um positivo, e a parte negativa ficou x ao quadrado dividido por L ao quadrado, porque aqui nesse termo negativo eu não tenho L, né? Então, ficou esse termo aqui, TS2 menos TS1 dividido por 2, esse L eu só passei aqui para o denominador, x sobre L, mais TS2 mais TS1 dividido por 2. Então, essa nossa equação 6, ela é a equação final válida do perfil de temperatura para aquela parede que eu tinha TS1 e TS2, TS1 na superfície menos L e TS2 na superfície mais L, certo? Então, eu vou ter para cada x, então substituindo aqui o ponto na parede, por exemplo, se eu quero em mais L sobre 2, eu vou no x mais L sobre 2, então vou substituir mais L sobre 2 aqui no lugar de x, trabalhar essa equação, as temperaturas das superfícies vão ser conhecidas, o L também vai ser conhecido, Q3 linhas também vai ser um valor conhecido, a condutividade térmica do material que compõe aquela parede, então eu vou facilmente achar a temperatura naquela posição. Vou só apagar aqui a minha equaçãozinha do perfil, agora que nós já terminamos, só para a gente ver o que vem a seguir. Então, olha só. Esse perfil de temperatura, pessoal, nós podemos simplificar se nós considerarmos que a temperatura das superfícies são iguais. Então, lembra que inicialmente a gente disse que TS1 era diferente de TS2. Agora, nós vamos reescrever aquele nosso caso. Então, tá aqui, o meu x está nessa direção positiva, aqui eu tenho mais L e aqui eu tenho menos L, né? Então, agora, pessoal, eu vou dizer que TS1 é igual a TS2, que é igual a um TS. Então, aqui vai ser TS e aqui vai ser TS. Então, substituindo aqui no lugar de TS1 e TS2, TS, então TS menos TS, esse termo vai embora. TS mais TS é 2TS, corta o 2 com 2, o denominador vai sobrar TS nesse primeiro termo, e aí nós temos um perfil mais simplificado, certo? Então, o que sobrou aqui no nosso perfil para essa condição, que nós chamamos de condição de simetria? Sobrou que Q3' sobre K, L ao quadrado sobre 2, vezes 1 menos x ao quadrado por L ao quadrado, mais TS, é o nosso perfil de temperatura. Então, a equação fica mais simplificada em função dessa condição de simetria. Então, olhando para o desenho que a gente tem aqui do lado, então agora as temperaturas são iguais. Então, essa linha vermelha, que é o perfil de temperatura, vai ser a mesma coisa que acontece daqui do centro para essa superfície, vai acontecer do centro para essa superfície. Então, agora, lembra que a gente tinha antes, no exemplo anterior, o nosso fluxo com x estava nessa direção, né? Então, ele vinha da parede com a temperatura maior em direção à parede e à superfície com a temperatura menor. Agora, não é isso. Já que as temperaturas são iguais, pessoal, o que acontece? Tá aqui, ó, o meu fluxo de condução sai do centro para fora e do centro para fora. Ou seja, então eu tenho uma condição de simetria. O que acontece do lado direito vai acontecer do lado esquerdo também, certo? Quando as temperaturas forem iguais. Então, os fluidos que estão escoando aqui no meio externo também vai ser igual, certo?
Pessoal, então podemos olhar só para essa parte aqui do lado direito da minha parede e resolver só para esse lado direito, certo? E se eu precisar saber quem é TS para eu conseguir calcular o meu perfil? Não conheço. Eu vou poder correlacionar com o fluido que está escoando aqui fora. Muito bem, pessoal. Então, olhando aqui na nossa figura novamente, então percebam que a minha temperatura está maior no centro e está diminuindo conforme eu vou avançando para as superfícies. Então, aqui no centro, deixa eu só mudar de cor aqui a linha que eu vou traçar, vou colocar uma cor bem diferente. Então, aqui no centro, eu poderia até traçar uma tangente àquele ponto no centro, em x igual a 0, né? Olha, se eu desenhasse, passasse reto ali a minha tangente. Então, se eu substituir na minha equação anterior x igual a 0, eu vou ter o meu T0, certo? Então, só escrever a equação anterior só para a gente não se perder, né? Então, o perfil simplificado era Tx igual a Q, 3 linhas, L ao quadrado sobre 2K, 1 menos x ao quadrado por L ao quadrado, mais T da superfície, certo? Então, se eu substituir x igual a 0, então vai ser Q 3 linhas L ao quadrado 2K vezes 1. O termo negativo vai zerar, né? Porque x é igual a 0, mais o T da superfície, resultando nesse T0 que nós temos aqui, certo? Então, percebam, pessoal, que se eu derivar esse T0, o que vai acontecer com essa derivada? Então, ali quero achar aquele T0. Então, deixa eu só apagar que a gente já conferiu a equação do perfil simplificado. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu derivar essa equação em x igual a 0, percebam, esse T0, ele não é função de x. Então, a derivada dele é 0, certo? Então, a derivada do perfil com relação a x em x igual a 0 é 0, certo? O que significa isso? Que aqui em x igual a 0 eu tenho um ponto de máximo, certo? Então, esse meu T0 vai ser o meu T máximo. E outra coisa importante é que não existe transferência de calor passando através dessa fronteira. Não existe. Porque a derivada da temperatura ali, se eu fosse calcular o meu fluxo condutivo, ele vai ser função do dt dx em x igual a 0, vai ser igual a 0 e vai zerar o fluxo. Então, não tem fluxo passando por essa superfície. Então, o fluxo inicia, então, ele é do centro para fora, certo? Do centro em direção à superfície. Então, no plano x igual a 0, não passa fluxo, não existe transferência de calor passando nessa superfície. E eu posso dizer que essa superfície x igual a 0 é uma superfície, considerar que ela está isolada ou ela é adiabática. E dessa forma, se eu precisar calcular a minha temperatura máxima, quando as temperaturas das superfícies forem iguais, é só eu aplicar e encontrar o meu T0. Certo? Então, tá aqui, o meu T0 vai ser o meu T máximo. Olha aqui, se eu pegar só um lado, aqui é a minha temperatura máxima e ela só vai diminuindo no perfil de temperatura até atingir o meu TS, né? Então, aqui é a temperatura máxima desse meu sistema, dessa minha parede. Muito bem, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, eu peguei a equação do T0, que nós encontramos, só passei o TS que estava mais TS, passei negativo para o outro lado.
E peguei o meu perfil simplificado, então aqui também tinha mais um TS, eu só passei ele negativo para o outro lado, né? Então, perceba, nós temos em comum esse termo aqui, ó, nas duas equações. Então, se eu passar isso aqui que está entre parênteses, dividindo para o outro lado, eu posso igualar essas duas equações, porque Q 3 linhas, L ao quadrado 2K é igual nas duas equações, certo? Então, igualando as duas equações, olha só, resultou T0 menos TS de um lado e do outro lado, Tx menos Ts dividido por 1 menos x ao quadrado por L ao quadrado, certo? Muito bem, pessoal, fazendo essa distributiva aqui, então, T0 vezes 1, Ts vezes 1, menos Ts vezes 1, Ts menos com menos mais, x ao quadrado sobre L. Então, fazendo essa distributiva aqui, eu vou ter todos esses termos. Então, vejam bem, desse lado da equação eu tenho menos Ts e aqui eu também tenho menos Ts. Então, de lados opostos. Então, eu posso cortar este termo. Ah, não. Exato, posso cortar esse termo, né? Eu tenho aqui x ao quadrado sobre L nesse termo e nesse outro termo aqui também. Então, eu posso colocar ele em evidência. Vai ficar x ao quadrado por L ao quadrado vezes Ts menos T0. Então, só repetir a equação aqui, né, que a gente estava fazendo. Isso aqui cortou. Eu vou juntar esses dois termos, né, colocando x ao quadrado sobre L em evidência. E vou passar o restante lá, dividindo, isolar x ao quadrado por L ao quadrado, certo? Então, vejam bem, pessoal, que eu posso calcular o meu perfil também por esta equaçãozinha aqui, né, em que eu tenho x, apenas conhecendo x ao quadrado e L. O resto são as temperaturas máximas, a temperatura máxima e a temperatura na superfície, certo? Muito bem, então, para conhecer o Tx, a metade ali da espessura é conhecida, eu vou escolher a posição em que eu quero calcular. Então, eu só dependo, pessoal, desse TS aqui, né? Então, como que eu poderia obter esse TS, calcular esse TS? Relacionando ele com a temperatura do fluido que está lá na minha parede, né? Então, aqui eu tenho a minha parede mais L, aqui é o meu centro, tá? X. Então, aqui a temperatura é Ts. E lembra, nós tínhamos um fluido escoando aqui com um T infinito e um H, certo? Então, eu posso correlacionar esse Ts com esse T infinito a partir de um balanço na superfície, certo? Então, pegar essa superfície mais L aqui e vou fazer um balanço. Então, tudo que chega aqui por condução é perdido por esse fluido aqui por convecção, certo? Então, lembrando que numa superfície não há geração de energia, porque uma superfície não pode conter energia. Então, tá aqui, a entrada é igual à saída. Fluxo de condução é igual à convecção. Condução, lei de Fourier. Então, vai ser menos K dt dx em x igual a L. Lembrando, né, que eu tô fazendo balanço na superfície x igual a L. Vai ser igual, lei de resfriamento de Newton, H vezes Ts menos T infinito, certo? Então, eu posso pegar lá o meu perfil de temperatura simplificado, que era esta equaçãozinha aqui. Eu posso derivar esta equação para eu obter o meu dt dx. Então, posso derivar essa equação, depois aplicar x igual a L e substituir aqui. Então, derivando essa equação, então, primeiro termo multiplicando aqui o Q3 linhas, L ao quadrado 2K vezes 1, é constante. Então, cai fora. Ts é constante.
Então, próximo termo, Q3 linhas, L ao quadrado 2K, vezes x ao quadrado, L ao quadrado. Então, vai ficar 2x, certo? L ao quadrado vai cortar com L ao quadrado. E aplicando x, o TS é constante, aplicando x igual a L, então ficou 1x aqui, substituir por L. Então, essa derivada dt dx em x igual a L vai ser menos que 3 linhas, K vezes L. Né? O 2 também, que eu derivei ali, que caiu do x ao quadrado, eu cortei com 2 do denominador, sobrando isso. Então, substituindo este resultado lá naquela derivada, eu vou ficar com menos K, menos Q3 linhas K vezes L, igual a H vezes TS vezes T infinito. Ou seja, só trabalhando essa equação, isolando os termos, o meu TST da superfície vai ser calculado por essa equação aqui, então, em função do T infinito. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós alcançamos o nosso objetivo, que era obter o nosso perfil de temperatura. Depois nós mudamos as condições de contorno para uma condição de simetria. Também vimos como se modifica o perfil de temperatura, fica tornando esse perfil mais simplificado. Observamos como encontrar a temperatura máxima, né? Então, a gente tem que encontrar o ponto em que a derivada em função de x naquela superfície é igual a zero. Então, esse é o meu ponto de máximo de temperatura. E também verificamos, então, como que a gente pode encontrar a temperatura da superfície se eu tiver uma condição de convecção no meio externo a essa superfície.